Muito boa tarde, pessoal ligado aí no Instagram do Jornal DR1. Estamos começando mais uma live, como toda terça, quarta e quinta fazemos aqui direto da redação do Jornal DR1. E hoje o nosso convidado é o cientista político e ambientalista Maurício Ruiz. O Maurício, ele já foi secretário do Meio Ambiente de Volta Redonda, ele é fundador de um projeto maravilhoso que ele vai contar um pouquinho mais para vocês, de onde ele já plantou mais de 3 milhões de árvores, isso mesmo aí, 3 milhões do projeto, é o fundador do ITPA. O Maurício, ele vai ser convidado aqui, ele vai explicar tudo certinho para vocês. Trabalhou em mais de 100 propriedades rurais com esse projeto, criou dezenas de conversas de reservas naturais e hoje ele vem aqui para falar de um problema que tem afetado o problema com o meio ambiente. E o Maurício está aí para tirar todas as dúvidas. Você pode ler o nosso jornal no site www.jornaldr1.com.br. Olha o Maurício aí, entrou na nossa live. Guilherme. Tá me ouvindo? Desculpas, Tá eu não sei o que aconteceu com essa internet. Normal. Se preocupa não, a gente recomeçou. Então, como a gente teve aquele ruído da internet cair, vamos voltar com você se apresentando novamente para o pessoal que não tinha visto, enfim, sempre vale a pena. Seja bem-vindo, Maurício. Guilherme, brigadão pela oportunidade, tá? De poder estar falando aqui com vocês sobre a questão da sustentabilidade, mas a partir de uma perspectiva prática, né, Guilherme? Sim. Porque, assim, a minha trajetória está muito ligada à realização nessa área de sustentabilidade. Eu fundei uma organização ambientalista, eu tinha 14 anos de idade, era um molecote. A ITPA? Exatamente, no Instituto Terra de Preservação Ambiental. Nasceu de um interesse enorme que eu sempre tive pela questão ambiental. Meus pais vieram morar no interior quando eu era bem garoto. Isso me transformou e eu tive uma relação muito forte com a natureza e tal, e decidi me dedicar à luta pela preservação desde os 14. Fundei uma organização ambientalista depois também de uma viagem que meu pai me levou para a Amazônia para fazer um documentário sobre a vida de um poeta chamado Tiago de Mello, que é um poeta muito conhecido no mundo e vive no interior da Amazônia. E aí, depois dessa viagem, eu fiquei muito mexido e voltei, juntei os amigos e a gente criou uma organização. Desde então, eu trabalho na militância ambiental, com projetos ambientais também. E como você falou, fui secretário de Meio Ambiente de Volta Redonda, que é uma cidade muito complexa do ponto de vista ambiental, né, onde começou a industrialização do país. E eu presidi também a Associação dos Secretários de Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro. Mas a minha paixão é plantar árvore, irmão. Plantei 3,5 milhões de árvores já. Pois é, cara, isso aí, cara, como é que é isso, plantar 3,5 milhões de árvores? Eu vi aqui, estou vendo aqui teu currículo, e mais de 100 propriedades rurais. Como é que é esse projeto que... o plantar árvore, obviamente, uma ou outra você vai lá, com certeza você mesmo bota lá a sementinha. Mas como é que funciona? Como é que abrange isso aí? É verdade, começou bem pequenininho mesmo, eu tinha um viveirinho de mudas e tal, sozinho ali, plantava na minha casa, no sítio dos amigos e tal. E à medida em que isso foi crescendo, eu fui também compreendendo a importância de fazer projetos maiores, fui aprendendo também a buscar parcerias, a profissionalizar a organização, montando uma equipe sensacional. Uma equipe de gente muito qualificada e que hoje são os maiores plantadores de árvore do Brasil. Entendeu? A gente está em São Paulo plantando também, em vários municípios do estado do Rio de Janeiro, porque a nossa meta são plantar pelo menos 20 milhões de árvores nos próximos 10 anos. Esse desafio a gente vai conseguir cumprir. No início era mais difícil, sabe? Eu achava que talvez fosse muito difícil, mas agora eu já sei que é possível sim. O mundo inteiro está plantando, sabia, Guilherme? Sabia que a China, em 5 anos, plantou 50 bilhões de árvores. Nossa, pelo mundo ou lá, só lá? Lá na China. Impressionante. E como é que está o andamento do Brasil nessa questão? O Brasil tem a reserva amazônica, que é a maior floresta do planeta, né? A maior parte dela está com a gente, inclusive, né? Na verdade, a maior floresta do planeta não é a Amazônia. São as florestas temperadas que ficam ali no Círculo Polar Ártico, na Rússia. Essas são as maiores florestas. A gente tem a maior floresta tropical do mundo. Isso, que tem a maior biodiversidade. Porque quando você vai lá naqueles ecossistemas mais ao norte ou ao sul do planeta, você vai ver a dominância de algumas espécies só, umas coníferas e tal. Aqui a floresta é muito diversa.
você tem 1 hectare mais tipos de árvore do que você vai encontrar no continente, você vai encontrar no Canadá inteiro, que você vai encontrar em boa parte da Rússia, entende? A gente tem uma concentração enorme de biodiversidade, por isso que a Amazônia é tão importante. E ela regula o clima do planeta também, assim como todas as outras florestas. Mas aqui a gente tem um componente da biodiversidade que é muito importante. E a Amazônia, tão importante para o mundo, é para o próprio Brasil, né? O que a gente está assistindo hoje na região sudeste, no interior da região sudeste? Uma seca gigantesca. Gigantesca. A gente pega a nossa conta de luz e está pagando bandeira roxa já, né? A bandeira vermelha vezes 2. Por que o Brasil, que é vendido, e a gente aprende na escola isso, como sendo a potência hídrica do planeta, está sem água para gerar energia? O que está acontecendo? Será que vão continuar achando que desmatar a Amazônia nesse ritmo não vai gerar problemas para a gente aqui na região sudeste? Está enganado. A chuva da região sudeste está vinculada à transpiração da floresta amazônica. Sem a floresta, não chove aqui. E é isso que está acontecendo. Secas cada vez mais severas. E como é que o país está lidando com essa questão? Muita gente não sabe. Tem a questão das queimadas, que está crescente absurdamente. Como é que o país está lidando com essa situação? O governo federal é negacionista. O governo federal ele incentiva o desmatamento da Amazônia, fecha os olhos para os crimes ambientais. Só para você ter uma ideia, Guilherme, o IBAMA emitiu cerca de 40, 50 mil reais em multas ao longo do ano passado inteiro. 50 mil reais em multa não é nada para o Brasil. Isso significa o quê? As multas não estão podendo ser emitidas pelos órgãos de fiscalização. Os órgãos de fiscalização estão totalmente amarrados. Os brigadistas foram reduzidos, os investimentos em parceria com os governos estaduais reduziram drasticamente. E, pela primeira vez na história, a gente tem uma situação em que parece que esses grandes desmatadores têm mais espaço no Palácio do Planalto do que espaço de diálogo do que quem está querendo preservar e proteger os recursos naturais do nosso planeta, do nosso país. Então, a situação é muito ruim, é grave. Agora, pontualmente no Brasil, existem governos que estão tocando e existe também a sociedade civil organizada fazendo a sua parte, entendeu, Guilherme? Porque a gente não pode depender só de governo, tem que cobrar, mas também tem que cooperar. E como é que o planeta está enxergando a questão no Brasil hoje? A nossa imagem internacional é a pior do mundo, hoje. Né? Já foi de vanguarda, já foi de liderança e hoje é a pior que tem. Né? O mundo inteiro está olhando o Brasil com desconforto, com desconfiança. Né? Não só os governos, mas também os investidores. Né? A quantidade de investimento externo no Brasil reduziu drasticamente. A gente está vindo agora receber o secretário de Segurança dos Estados Unidos. A principal pauta com o governo brasileiro é a Amazônia. Ou seja, o que está sendo feito no Brasil para preservar a Amazônia e garantir que o que está sendo exportado não está incentivando o desmatamento da floresta tropical, mais importante do planeta Terra. E mais do que isso, sabe, Guilherme? Os governos estão a fim de ajudar, cara. E a gente simplesmente está, em vez de estender a mão, a gente está fechando a mão. Perdeu um investimento de mais de $1 bilhão que estava já depositado pelos governos europeus para ajudar no fortalecimento da fiscalização da Amazônia. E até para explicar aquela questão que a gente estava falando antes das fake news, né? Você falou que o secretário americano está vindo aqui. Qual é o real interesse hoje dos Estados Unidos, né, na floresta amazônica para o pessoal leigo entender realmente? Guilherme, assim, não é que o governo norte-americano ou o governo europeu tem interesse na Amazônia. Né? O que está acontecendo é uma pressão dos mercados. Entende? O consumidor norte-americano, europeu, o consumidor de uma forma geral, não quer consumir produtos que gerem desmatamento, que gerem destruição, que contribuam para o aquecimento global. Não quer. Então, quando essas pessoas dizem não quero consumir isso, pressionam-se as empresas pressionam os governos, e assim sucessivamente.
o que está havendo é uma mudança de consciência do mundo inteiro. A gente não pode... É claro que existem interesses aqui ou acolá, mas hoje o que há é uma pressão internacional motivada pelos consumidores. Se nós queremos exportar para fora, nós temos que entender o que o consumidor de fora quer. Se o consumidor de fora quer um produto limpo e que não desmate, não. O que a gente vai fazer? Decidir se a gente vai desmatar ou não vai desmatar. Se for desmatar, não vai ter exportação. É uma decisão simples que vai ter que ser tomada. Entende? Entendi. Agora, existe uma teoria da conspiração em torno disso, de que há um interesse da Amazônia, não sei o quê, mas a verdade é que hoje, por exemplo, o maior produtor de ouro do nosso país não consta, o maior estado exportador de ouro do nosso país, não consta na balança comercial dele a exportação de ouro. Ou seja, é tudo irregular, é tudo ilegal. Quem está ganhando com isso? Estão pagando imposto? Estão gerando emprego com carteira assinada? Não estão, cara. O cara que é o madeireiro, que é o especulador, que pega a área pública e que agora está pressionando o Congresso para conseguir regularização fundiária, esse cara está gerando emprego com carteira assinada? Esse cara está pagando imposto? 60% da madeira que sai da Amazônia é ilegal. Quem que está ganhando com isso? Não é o brasileiro. Muito pelo contrário. Então, eu acho que ou a gente entende essa mudança de comportamento e, de certa forma, incentiva, ou nós vamos perder o bonde da história. Guilherme, nós temos uma faca e o queijo na mão. Temos a Amazônia, recursos naturais, o mundo olhando para a gente. Nós podemos ser a potência mundial em sustentabilidade ou podemos ser pária. É uma decisão que a gente vai ter que tomar. Pois é. Diz que o Brasil vem sendo explorado desde a colonização, né? Já roubaram quase tudo que tinha aqui, né? Aí a madeira que sobrou também estão querendo roubar. A Sabrina está mandando aqui para a gente se você pode citar exemplos de investidores que têm declarado formalmente ver mal o Brasil hoje. Sabrina é a nossa colaboradora aqui. Bacana. Eu acho que eu recomendo a todo mundo entrar na internet, depois dessa live, e consultar a carta dos maiores investidores, do conjunto dos maiores investidores mundiais ao governo brasileiro. Esses investidores que concentram mais de 3 trilhões de dólares em investimentos emitiram uma carta ao governo brasileiro externando a preocupação sobre as políticas ambientais. Entende? E aí investidores em geral, né? Não é o pessoal que está focado na Amazônia, né? Investidor em geral. Investidores em geral. Investidores em geral. Então a gente está falando das maiores multinacionais do mundo, tá? Os maiores bancos de investimento do mundo, sabe? Que estão concentrados em fundos de investimento e estão dizendo o seguinte, ó, não vai dar para mais investir no Brasil se vocês não regularizarem essa questão da política ambiental, porque tá muito ruim para o mundo inteiro, entende? Agora, é bacana também o pessoal entender, Guilherme, que parece que querem só que o Brasil faça coisas pelo meio ambiente, mas isso não é isso que está acontecendo. O mundo inteiro está fazendo. Olha só, a União Europeia acabou de aprovar uma resolução dizendo que 30% do território da Europa tem que ser reflorestado nos próximos anos. Reflorestado com espécies nativas do seu local. A China já lançou um programa de carbono zero. Até 2040, 2050, zerar a emissão de gases de efeito estufa. Plantou 50 bilhões de árvores em 5 anos. Transformou áreas de deserto em floresta novamente. A Índia criou um pelotão do exército para plantar árvores. Plantou 50 milhões de árvores em um único dia. Entende? Empresas estão investindo em tecnologia alternativa, em geração de energia limpa. Até o Bill Gates está investindo fortemente na questão ambiental. Não sei se você acompanhou. O Bill Gates pegou toda a sua Mas acho que o Bill Gates sempre foi, né, engajado, né, nessas ações, não? Sempre foi assim, de um tempo. Sim, assim, já. Um empresário, né? Uhum. Mas ele criou uma fundação, pegou todo o recurso dele, enfim, toda a riqueza dele, criou uma fundação que está investindo em projetos estratégicos.
geração de energia limpa e a reinvenção da privada, por exemplo. Você sabia disso? Não, isso eu não sabia não. Sensacional. Vale a pena depois ver na Netflix. Tem um documentário chamado Inside the Brain. Dentro da cabeça do Bill Gates. Ah, já vi a chamada, já vi a chamada nós filmes. Sensacional. Ele diz o seguinte, olha só, eu vou querer reinventar a privada. Eu não sei o que é isso, cara, você tá louco? Eu falei, mano, a gente tá indo para Marte e a gente ainda senta num objeto inventado há 2.000 anos atrás para fazer cocô e xixi dentro da água que a gente bebe. Esse negócio tá errado. Tá errado. Vamos reinventar esse negócio aqui. Investiu bilhões de dólares, conseguiu já o primeiro protótipo de uma privada que não usa água, que gera energia elétrica e depois água pura e adubo. Acabou o esgoto da cidade. Se isso acontecer, acabou o esgoto na cidade. Parou para pensar nisso? Que essas balas negras que você vê aí passando no centro do Rio de Janeiro, elas podem já não existir. Saneamento básico terrível, né, também, né? Entende? Eu acho que a gente vai ver grandes transformações. E a gente precisa acompanhar essas grandes transformações. A Europa já está liderando geração de energia elétrica. Na Europa, já está liderando a fonte limpa. A fonte eólica, a fonte solar. Liderando. Os caras vão mudar e a gente vai ficar para trás, cara. Pois é, né? E aqui o Brasil tinha que investir muito em energia solar, inclusive, né? Até porque aqui é totalmente tropical. Apesar que onde mais tem sol é mais difícil ainda gerar essa energia, né? Eu estava vendo um estudo sobre isso, porque o sol incide direto na placa, né? E pode estragar a placa quando um lugar muito quente não é tão bom para energia solar. Mas o que acontece, Guilherme? A nossa rede de energia elétrica é toda conectada. Se você vai gerar energia no sul ou no norte, não importa. O que importa é que assim, a energia vai chegar lá, porque ela é toda conectada. Existe um operador nacional do sistema, conectando tudo. Inclusive, essa conexão é que viabilizou agora a geração compartilhada. O que é a geração compartilhada? Você, no seu escritório, pode instalar uma placa solar, ligar no sistema, abater isso da conta de luz, ainda gerar um saldo. E esse saldo pode ser descontado de uma outra conta onde você quiser. Entende? Geração compartilhada. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo é que no Brasil estão pipocando vários projetos de geração de energia que estão conectados à rede, que é a geração compartilhada. Entende? Esse é o futuro. Todo mundo gerar a sua própria energia, conectar na rede, contribuir para o sistema nacional. À noite você não vai gerar energia porque você vai estar com a placa solar, e a placa solar à noite não gera energia, mas aí você pega do sistema e no balanço você consegue pagar sua conta ou tirar alguma rentabilidade. Entendeu? Mas pensando nisso, como que uma empresa que, hoje em dia, praticamente todas as empresas de energia são privadas, se eu não me engano, né? Não tem mais nada... Como é que uma empresa dessa vai deixar isso acontecer, né? Mas olha, as empresas de telefonia não conseguiram ser contra o WhatsApp. Pelo contrário, ninguém mais paga a internet do WhatsApp, né? O WhatsApp é liberado hoje em dia, né? Entendeu? Os taxistas não conseguiram ser contra o Uber. Conseguiram? As redes de hotel não conseguiram ser contra o Airbnb. Bem que tentaram. Tentaram, comemoraram na pandemia que o Airbnb perdeu dinheiro pra caramba, né? Entendeu? Então, assim, essa economia criativa, compartilhada, é uma nova tendência, veio para ficar, não vai voltar atrás, sabe? Muita coisa está mudando. Olha só, há 2 anos atrás, você ia acreditar se eu te falasse que todo mundo ia trabalhar em casa? Não. Que o centro do Rio de Janeiro ia acabar, que não ia ter mais escritório no centro do Rio de Janeiro praticamente? Todo mundo ia trabalhar em casa, inclusive de multinacional? Verdade. Se eu te contasse isso, você ia falar, pô, você está viajando. Entende? E eu vou te falar o que vai acontecer num futuro muito breve. Primeiro, a poluição nas cidades vai reduzir muito porque os carros elétricos vão entrar com força.
E junto com os carros elétricos vão entrar os carros compartilhados, porque como são carros mais caros, as pessoas Uhum. vão compartilhar esses carros, tá? O projeto do Bill Gates de privada sem água vai rodar e vai diminuir sensivelmente a quantidade de esgoto em todos os lugares. E a geração de energia vai ser compartilhada e limpa. Então a gente vai ver muitas placas solares, energia solar acontecendo em larga escala. E vai ver também o mundo reflorestando os seus ecossistemas. Isso vai acontecer porque não tem outro caminho, cara. Não tem outro caminho, não. Só tem esse. E a curto ou longo prazo, talvez, quais são os principais benefícios dessa sustentabilidade que está sendo pregada hoje? É a continuidade da nossa existência, Guilherme. Entende? Olha só, dos 300 mil anos que o ser humano existe, enquanto esse ser hominídeo dessa maneira sobre a face do planeta Terra, saindo da África, a maior parte da nossa vida foi como caçador-coletor. Boa parte, a maior parte da nossa vida. Uma parte muito pequena como cultivador, como agricultor, tá? E uma milésima parte como esse ser urbano que a gente vive agora pós-revolução industrial. Então, assim, a gente tem a mania de achar que isso é a nossa existência, essa é a nossa forma de viver. Mas esse milésimo de segundo está comprometendo a nossa existência de uma forma geral, porque a gente não está olhando o planeta, a gente não está olhando o planeta como algo finito, entende? Como tudo que a gente joga aqui não sai para fora, fica aqui. Essa ideia que querem semear na nossa mente, nós vamos para outro planeta, esses ricaços agora querendo botar a gente para entrar em naves e ir para fora do planeta. O cara da Amazon, né? Aquele lá do o Bezos Os lá, caras são né? infantis. Os caras são infantis. Não tem mais o que fazer com o dinheiro, parece, né? E vai e faz um negócio desse aí, né? Exatamente, cara. Vamos lá, meu irmão. Enquanto ele sai de casa, tem gente passando fome, entende? O mundo desequilibrado. E o cara acha que é o suprassumo da existência ele pegar uma nave e ir para fora do planeta e voltar, mano. Pelo amor de Deus. Deus fez um planeta maravilhoso para a gente viver. Precisa cuidar. Pois é, né? A gente estava até falando aqui, tu está falando aí da existência, antes da nossa live ter dado problema, você estava falando da Eco 92. E ali você falou que foi quando o mundo começou a se preocupar com alguma coisa, né? Esse atraso aí, o quão foi prejudicial para a existência de hoje, 92, estou falando de 28, 29 anos atrás, né? Nesse período aí, houve um ganho muito grande, né, nesses 29 anos de preocupação, e qual o déficit que ficou dos 1992 anos sem se preocupar, isso pegando só os anos zero, né? Claro, claro. Não, assim, avançou pra caramba. O que eu estava falando antes de cair é que, por exemplo, só existiam dois ministérios do meio ambiente no mundo antes da 92, de Rio 92. Hoje todos os países têm. Todos os governos estaduais do nosso Brasil têm secretarias de Estado de meio ambiente. Todas Uhum. as prefeituras municipais têm secretarias municipais. Existem legislações ambientais que permitiram a gente criar reservas naturais. Muitas reservas naturais espalhadas por todos os lugares. Existe uma política de licenciamento ambiental que querem atacar, que querem acabar, mas que existe. Existe uma política de regulação do uso dos recursos naturais que precisa melhorar, avançar, mas em comparação ao passado, mano, não tem nem comparação, cara. Entende? Então, houveram avanços. Mas, a gente não pode esquecer que o poder destruidor também avançou. Entende? Também avançou numa velocidade descomunal. Entende? O que foi feito, por exemplo, no Cerrado brasileiro dos últimos 30 anos, o desmatamento de 80% do Cerrado brasileiro nos últimos 30 anos, demonstra a tecnologia que é empregada na destruição também. Entende? Mas eu acredito em mudanças muito profundas que vão acontecer nas próximas décadas. De certa forma, o que a gente está fazendo aqui hoje, eu conversando com você, utilizando uma caixinha tecnológica e tal, isso era impensável alguns anos atrás. Com Sabe? certeza. A gente ainda pegou o celular tijolão, mano. Quantos anos você tem? Eu tenho 34. Então, você ainda pegou ali o tijolão, o celular analógico,
A entendeu? linha telefônica, você era proprietário do telefone fixo ainda, né? Você podia comprar e revender aquele telefone. Mano, era caro pra caramba. Né? Minha mãe pô, juntou, pagou em prestação, entendeu? O telefone. Agora não, irmão. Chip, o pessoal te dá chip. Agora, Tem, é de não? graça. É de graça. Ou é 10 prata, sei lá quanto custa um chip hoje em Pega dia. esse trem, usa. Quem quer, sabe? Então, assim, eu acredito que a gente vai ver muitas mudanças estruturais, tá? Mas nós temos que manter vigilância para que essas mudanças sejam favoráveis à população de uma forma geral, e não somente os ricaços, né? Vamos, em vez de ficar falando também só dos problemas, eu estou aqui com o teu site aberto aqui do ITPA. Explica um pouco para a gente o que é o ITPA, quais são os trabalhos que vocês fazem. Eu estou vendo aqui que tem matéria para cacete de atividades, né? Você mora em Miguel Sim. Pereira hoje? Hoje eu moro em Miguel Mora em Pereira, Miguel no interior, Pereira? isso, interior do Tá frio aí? estado. Cidade bonita, né? Essa é serra, né? É serra, Serra de Miguel é bom, é friozinho. Esses Frio últimos tem, né? dias quase congelamos aqui, né? Como todo mundo, mas aqui tava brabo. É. E, cara, esse trabalho do TPA é muito legal, Guilherme. Assim, realmente dá muita esperança, porque pô, plantamos 3 milhões e meio de árvores, geramos mais de 600 postos de trabalho com carteira assinada, sabe? Olha, Gerando nossa, emprego. Muito bacana. O único bairro com saneamento básico, só para você ter uma ideia, um tratamento de esgoto na minha cidade, foi a gente que fez. aí Com Miguel, aí recursos, Miguel. uma comunidade inteira, mais de 150 casas, tem todo um tratamento de esgoto que a gente faz ecológico, conseguimos fazer sem apoio de governo nenhum, implementamos o trabalho, foi muito legal. Temos um trabalho também muito bonito de prevenção e combate a incêndio florestal. Tem uma maior brigada de prevenção e combate a incêndio florestal privada do país. O pessoal combate incêndio de noite, sabe? Protege floresta, tem muito voluntário na cidade. São mais de 100 voluntários na cidade que ajudam a gente comunicando fogo e tal. A gente tem todo equipamento. Produzimos muita, geramos emprego, criamos reserva, reflorestamos muitas áreas. Cara, o trabalho do TPA é muito legal mesmo. Tenho o maior E, orgulho de fazer parte dessa equipe. e você criou com 14 anos, né? Você está quantos anos hoje também? Hoje você está Estou com com quanto? 39. 39. Então há 25 anos você Isso criou esse aí. projeto. E na época que ele começou, hoje acredito eu que você tenha um diálogo com o próprio Prefeitura de Miguel Pereira para realizar as coisas, né? Mas quando você começou, oi? Quem dera. Não tem nada? Nossa, a gente nunca teve apoio da prefeitura, um negócio impressionante. Pelo amor de Muito Deus, pelo cara. contrário, sempre teve oposição. E como é que vocês conseguem trabalhar sem ter o auxílio de qualquer órgão público? A gente não precisa do apoio da prefeitura, né? As coisas poderiam andar muito melhor se tivesse o apoio do governo municipal. Mas o governo municipal sempre enxergou o nosso trabalho como sendo algo que pusesse amarras à liberdade de trabalho a qualquer custo dos governos. Então a gente tem um trabalho de militância também muito forte. Nós não aceitamos a mudança de leis ambientais de qualquer forma para favorecer um ou outro grupo econômico, entende? Nós não aceitamos que a prefeitura não se organize para poder dar conta de executar um bom trabalho na área ambiental, e não só ambiental, mas educacional, de prestação de serviço, de salva, não quer que a cidade cresça de qualquer forma. E aí, e obviamente, tem muita gente que acha que isso aí é mero interesse político, né? Não entende Sem que o dúvida. papel da sociedade também é construir, ajudar a construir a sociedade que a gente quer. E esse trabalho, mano, a gente faz durante esse tempão. E vocês vivem então praticamente só de doações, né? E de colaboração. Isso. A gente tem uma equipe técnica que capta recursos em organizações nacionais, internacionais, públicas, privadas. Existem os editais públicos, existem as empresas, as cooperações internacionais. A gente age nesse ramo aí, entende? Para conseguir manter o nosso trabalho, que é, pô, só cresce.
incrível que pareça, assim, mesmo sem ter muito apoio público. Que bom, né? Pelo menos isso, imagina se vocês sozinhos conseguem fazer isso, imagina no que eles poderiam ajudar. E as suas 3 milhões de árvores plantadas, como é que foi isso? Como é que foi a primeira? A primeira deve ser a principal da sua vida. Quando foi? Onde foi também? A primeira árvore que eu plantei na minha vida eu era bem pequenininho, inclusive minha mãe até tem foto disso. Então é um É? abacateiro. Lá em Saquarema, que a gente tinha uma casinha lá e plantamos lá. Mas dessas 3 milhões e meio, não estou contando essas que eu plantei quando eu era pequeno, não. Isso foi o TPA que plantou, né? A equipe do TPA. TPA. E as primeiras a gente plantou na serra da nossa cidade. Hoje, se você entrar em Miguel Pereira, você vai passar pela serra da cidade. A serra da cidade nós reflorestamos praticamente inteira. Se você for subindo a serra, todas as árvores que você vê lá foram plantadas por nós. É um maior motivo de orgulho, assim, são quilômetros. Mas Andando. Você conhece a cidade? conheço. Outro dia eu estava com uma conhecida aqui no trabalho que ela mora aí também. Eu estava falando quando eu era uma garota, eu passava carnaval aí, quando eu tinha 15, 16 anos. Pegava um trem até Japeri, de Japeri pegava a van para partir de Alferes Miguel Pereira. Ia muito na Festa Tomate também. É isso aí. Só que eu não lembro exatamente como é que é a entrada. Foi lá para 2003, 2004. Vocês já estavam trabalhando aí, obviamente, né? Já estávamos trabalhando, porque você entra, tem a parte da Baixada de Miguel Pereira, são bairros muito bonitos também, mas é um relevo mais baixada e montanha. E aí, de repente, você começa a subir a serra, que é o centro da cidade, os distritos. O primeiro distrito e o segundo distrito ficam no alto da serra. Então você vai subindo a montanha, era tudo desmatado, pegava fogo em tudo. A gente conseguiu praticamente acabar com fogo, por causa da brigada de incêndio, e plantar árvore em praticamente tudo. Apoiamos também a criação de algumas reservas naturais que protegem parte da serra. Mas esse trabalho continua, não para não. Ele tem que permanecer. Acho que toda cidade tinha que ter uma organização ambientalista Sem dúvida, né? que defendesse o patrimônio natural. Esse é o nosso trabalho aqui. O Rodrigo Dutra está mandando aqui, ó. A serra antes era só lixo. Agora dá orgulho de ver toda reflorestada. Parabéns, TPA e Maurício. Rodrigo Dutra 7 mandou. Isso aí, o Rodrigo conhece. Sabe? Olha só, você tinha, Guilherme, uma lixeira, meu irmão, no meio da serra, coisa horrível. A gente fez manifestação, entrou com um processo na justiça, a prefeitura tinha que pagar multa diária, até que eles conseguiram fazer um aterro sanitário para tirar o lixo. Aí a gente veio reflorestando, é outra história, cidade. Graças a Deus. E hoje, qual é a área que vocês já conseguiram cobrir aí, Miguel Pereira mesmo, de reflorestamento? Tá. Em Miguel, a gente já conseguiu cobrir mais ou menos uma área de uns 2.000 campos de futebol, tá? Que dá uns 2.000 hectares. Nossa. Esse campo de futebol oficial, tipo Maracanã. Sim, né? acho que é 126 por, não lembro exato as medidas, mas se eu não me engano é 126 por 90, algo parecido assim, tamanho. Isso aí, dá uns 10.000 metros quadrados. E aí a gente já reflorestou uns 2.000, aqui em Miguel Pereira, uns 2.000 hectares, né? Que dá 200 milhões de metros quadrados, mais ou menos. Tá? Só que, através das ações de brigada de incêndio, a gente pega toda a cidade, a parte da serra, né? Então, o que está acontecendo aqui na nossa região? As florestas estão se regenerando. Porque o fogo pegava fogo e ninguém apagava, o negócio ficava dias pegando. Agora não, mano. É impressionante. Tem um grupo de WhatsApp na cidade, voluntários na cidade inteira, comunicam fogo pra gente, ela tá pegando fogo no lugar tal. Aí os brigadistas já vão, é coisa de 10 minutos, cara. Mó barato. E aí a gente consegue combater. E esse aí vocês têm parceria direta com a Brigada de Incêndio Bombeiros mesmo ou vocês trabalham por conta própria? Não, é tudo por nossa conta. Às vezes a gente pede ajuda do bombeiro, às vezes o bombeiro pede nossa ajuda, mas isso é que é importante, sabe, Guilherme? Assim, às vezes a gente terceiriza muita coisa que a sociedade podia fazer, a gente terceiriza para os governos.
Ele diz, não, o governo é que tem que limpar a minha rua, o governo é que tem que fazer isso, o governo tem que educar meu filho, o governo... Mano, não é assim, sabe? O governo tem muitas coisas para fazer, mas tem muita coisa que a sociedade precisa fazer também. E até nesse aspecto do combate a incêndio, só para você ter uma ideia, Guilherme, no mundo inteiro, com exceção do Paraguai, tá? O corpo de bombeiros, ele é majoritariamente ocupado por voluntários. Por que só no Brasil do Paraguai eles têm órgão? Não sei. No Brasil aconteceu que o bombeiro, isso não é uma crítica ao corpo de bombeiro, não, estou falando da história, tá? Tem. Porque o corpo de bombeiro é sensacional, são pessoas excelentes, que cumprem uma função muito importante. Mas vamos olhar o que está acontecendo no mundo, tá? No Brasil, o corpo de bombeiros ele é militar porque o Brasil foi capital do Império. Então, como ele foi capital do Império, quando o imperador veio para cá, ele criou a força militar, da polícia militar, e criou o corpo de bombeiros. Então, desde o Império, ele acabou ficando como uma autarquia militar. Mas no mundo inteiro, a gente está falando da Europa, a gente está falando da Argentina aqui do lado, a gente está falando dos Estados Unidos. Corpo de bombeiros tem participação de voluntários da população, que são capacitados, mas que cumprem uma função social. Por que a gente anda nessas montanhas, vê pegando fogo e acha que é só o corpo de bombeiro que tem que apagar? Não, meu irmão. O povo também pode se organizar para fazer, ajudando o corpo de bombeiros. De alguma maneira, né? O José Reginaldo está falando aqui de Santa Cruz, Zona Oeste. Tem que reflorestar porque estão acabando com as árvores para fazer condomínio. Isso aí é o que mais acontece, talvez, no planeta inteiro, né? Até essa questão que você tinha tocado, eu ia te perguntar, acabei esquecendo. Quando você falou que 60% da madeira que sai da Amazônia é ilegal, 40% seriam legais, né? Como é que é? Qual seria assim, uma conta de o que é sair ilegalmente e legalmente a madeira? Tá. O que é o ilegal? É aquele que entra normalmente numa área pública, porque a Amazônia ainda tem muitas áreas devolutas, muitas áreas públicas, muitas áreas da União. Se apropria daquela área, tira a madeira e vende como se aquilo fosse dele. Abre uma empresa de fachada, emite uma nota fiscal e fica por isso mesmo. No meio daquele container que tem, eventualmente, daquele carregamento que tem, eventualmente, uma madeira que foi de um processo certificado, de uma empresa privada, numa área privada, que respeitou os direitos do trabalhador, que pagou seus impostos, no meio ele embute aquela madeira ilegal. Entende? Entendi. A fiscalização da Amazônia é muito difícil, mas é possível. É possível, porque hoje tem monitoramento em tempo real 24 horas. E pegam muito fronteira também, né? Mas é principalmente dentro do Brasil mesmo. Está falando do Pará, Mato Grosso. Entende? São os piores, né? Como é que funciona a exploração legal de madeira? Porque madeira é comercializada normal, né? Aqui eu estou na cadeira feita de madeira, enfim. Como é que funciona a exploração legal? Os métodos legais, onde você pode retirar a madeira, você, no caso, uma madeireira toda correta. Vamos pegar um caso aí. Você é um empresário, você quer investir no ramo de exploração de madeira. Você vai, compra uma área de floresta, pode comprar, tem área de floresta na venda, faz um plano de manejo, no seguinte, eu vou tirar essa madeira aqui, só essas árvores, depois vou para outro lugar tirar a madeira. Quando eu retornar, porque são áreas muito vastas, estou falando de uma forma simplificada para você, tá? Sim. Quando ele retornar para aquele talhão, a árvore já cresceu, entendeu? Você divide os talhões de forma em que as árvores elas podem ir se regenerando, podem ir crescendo, entende? Para quando você voltar, é que nem o manejo rotacionado de gado. Como é que você faz o manejo rotacionado de gado? Você pega uma área, piqueteia ela toda, de forma, quando você coloca o gado numa área para ele comer,
Depois que ele sair daquela área, ele vai demorar o tempo suficiente para aquele capim crescer de novo. Depois ele volta ali, o capim está crescido de novo. Entendi. Entende? Então, É assim. é o próprio explorador que planta a própria árvore para poder. Mas mesmo assim ainda tem umas questões ambientais também, né? Onde você compra uma floresta, você deve ter que plantar, não tem umas coisas assim, uma espécie de Não para troca, digamos manejo, assim. não para manejo florestal, né? Para manejo florestal, tem um plano de manejo que é complexo e tal, né? Uhum. Agora, compensação ambiental, que é isso que você está falando, que é Sim, compensação. o que esse internauta aqui perguntou, ele falou assim, os condomínios estão cortando as árvores. Bom, os condomínios podem cortar árvores, tá? Pela lei, né? A gente Mas precisa eles ser compensam, correto né? com a lei, mas tem que compensar de forma justa. E como é que Então, funciona geralmente? é assim, o empreendedor vai lá, faz um inventário da área onde ele quer cortar, manda para o órgão ambiental. O órgão ambiental analisa aquilo, vê se não tem nenhuma espécie ameaçada de extinção, vê se não tem nenhuma espécie que é de interesse, sabe, muito grande. Diz, não, pode cortar. Para cada 10 árvores, para cada árvore que você cortar, você vai plantar 10. Mas você vai Ah, plantar tá. dessa forma, essas espécies você compensa em outro lugar. Entendeu, Guilherme? É a Entendi. compensação ambiental. Entendi, mas, por exemplo, porque você não pode plantar, geralmente aqui eu estou no centro do Rio de Janeiro. Estou aqui até olhando pela janela, que acho que não tem árvore aqui, não aqui, né? Mas ali pro aterro vai ter, né? Esses prédios comerciais todos aqui, geralmente, pegando um exemplo hipotético, né? Foi construído esse prédio aqui que eu tô. Onde que eles têm que plantar essas árvores em tese? Porque aqui deve ter sido já uma área arborizada, né? É. Como é que funciona essa compensação? Hoje, né? Porque, obviamente, antigamente não devia ter isso, né? Não, não, imagina. Como é que ele vai fazer? São duas formas, tá? Quem vai definir isso é o órgão ambiental que vai dar licença. Ou ele vai ter que contratar um projeto de recuperação em algum lugar. Ah, e vai lá em Miguel Pereira, fala com o Maurício. Maurício, você tem área aí? Ah, eu tenho área. Então você pode plantar para mim? Posso plantar. Então tá. Então você planta aqui e manda relatório lá para o órgão ambiental. Quando virar floresta, o órgão ambiental vai dizer, ó, tá ok. Esse é um ponto. O segundo ponto é e existem algumas secretarias que já fazem isso, é a monetização. Então, cada árvore que foi cortada tem um valor de compensação que depois o órgão ambiental vai se responsabilizar pela recuperação. Decide Por onde exemplo, botar com esse valor. no Rio de Janeiro, a arborização urbana da cidade, né, essas árvores que tem são plantadas através de compensações ambientais. Então, alguém que construiu alguma coisa, que teve que plantar, fez a arborização urbana da cidade, em parceria com o governo. Entendi. Eu não posso sair plantando em qualquer lugar que eu bem entender também, né? Tem uma regra, assim, vocês que fazem essa parte toda. Se eu vejo um espaço aqui no centro, eu por conta própria, eu não posso também sair plantando uma árvore, né? Uma assim que vai ficar Não, grandona, não é assim, no né? Rio de Janeiro é proibido. Você não pode sair plantando árvores, porque senão você pode gerar um problema sério, né? Existe um plano municipal de arborização urbana que tem que ser cumprido, né? Quais espécies, aonde, qual espaçamento, essas coisas todas, né? Mas, assim, todo mundo que quiser plantar, pô, sabe, tem que encontrar uma forma de fazê-lo, seja no interior, no terreno, sabe? Porque, assim, é algo que muita gente gosta de fazer e tem que fazer mesmo. Até, então, exatamente, aproveitando aqui, até porque o nosso tempo também já está esgotando, quem tem o interesse, a pessoa pode te procurar, como é que funciona hoje para uma pessoa que tem interesse, que esteja assistindo a nossa live, para conseguir plantar uma árvore, 10, 20 mil, quem sabe chegar a 3 milhões, que nem você. Não, cara, é assim, na verdade, eu acho que, pô, não pode ser só o Maurício plantando, sabe, Guilherme? Sem dúvida. Cara, todo mundo tem que reflorestar, todo mundo tem que cuidar das florestas, sabe? Isso tem que ser a missão de todo mundo. Se deixar só isso em cima do Maurício, não vai dar, cara, porque tem Vai ser muita gente impossível, na destruindo. verdade. Não vai Qual, dar. qual, qual que é o cálculo mundial aí de árvores que a gente tem que ter? Existe isso? Um cálculo desse? A ONU lançou a campanha agora para os 10 anos de 1 trilhão de árvores, tá? 1 trilhão? A gente E precisa estamos em de um quantas? trilhão. E tem essa Então, já conta de tem. hoje. A última vez que eu vi no levantamento,
já tinha algo em torno de 60, 70 bilhões de árvores. Ainda tem muita coisa para plantar. Nossa, falta muita coisa, né? O Brasil tem. Qual é a meta do Brasil? Quanto hoje tem? O Brasil tem uma meta, que é o Plano Nacional de Revegetação Nativa. Mas Uhum. esse governo, irmão, esquece que, Você acha que não vai infelizmente, sair nada? falo isso com Hoje, dor no coração. eu não sei nem onde quem é. Quem que está na Secretaria de Meio Ambiente agora do Brasil? Trocou, não trocou recente? Ministério do Meio Ambiente, sim, Ministério, isso. saiu Sa- o desministro Salles, Isso, Salles. Eu estava tentando lembrar quem saiu, verdade. isso, o sujeito que provavelmente vai ser preso em algum momento, sabe? Porque os crimes que ele cometeu são muito graves, muito graves. E sabe o que aconteceu? Que foi engraçado? Não sei se você acompanhou, mas ele, logo que estava cotado para sair do ministério, ele comprou uma casa, né? Saiu no jornal, vou falar para todo mundo que, enfim, saiu no jornal. Sim, sim. E aonde, Guilherme, que ele decidiu comprar a casa dele? Adivinha? Aí, pro lado de vocês aí, Miguel Pereira? Não, não, não. Senão já sabe onde provavelmente Decidiu. ia ter queimada, né? É, exatamente. Não, ele simplesmente decidiu comprar a casa dele no bairro mais arborizado de São Paulo. Qual é? Entende? Alphaville? Não, foi na Zona Norte, né? Um bairro muito arborizado, o bairro mais arborizado da cidade. Ele decidiu comprar uma casa lá. Então, o que eu quero dizer com isso é que é o seguinte: ninguém quer ficar perto de uma área desmatada, destruída, que queima, que pega fogo. E ninguém quer ficar naquele lugar do arco do desmatamento na Amazônia, que você só vê miséria, só vê pobreza, só vê destruição. Quando quando as pessoas decidem, ganham um pouco mais de dinheiro, elas querem comprar uma casa na Zona Sul, no bairro mais arborizado da cidade, Você vai entende? pensar. Elas querem uma casa em Angra dos Reis, na frente do mar e da floresta, entende? Agora, a destruição que esses caras promovem, eles não querem viver perto dela. Eles não querem viver ali do lado da destruição, Exatamente. entende? É igual o político que rouba, mas mora no melhor bairro do Rio de Janeiro, no melhor bairro de São Paulo, mora em Brasília com tudo pago, enfim. São coisas que parece que aqui não muda, né? Pelo menos pelo que você está dizendo, a área do meio ambiente tem melhorado um pouco devido à conscientização do ser humano mesmo, né? Mas não esquece que, por exemplo, eu acho que a própria mobilização da sociedade em torno da atuação do ministro Salles demonstrou a importância que a população dá a essa questão ambiental. Você viu as pressões que o governo recebeu, né? Aqui no município de Miguel Pereira, a sociedade também é muito interessada e se importa com a questão ambiental. Há pouco tempo, a prefeitura de Miguel Pereira decidiu cortar duas árvores históricas da nossa cidade, duas das árvores mais antigas. Teve uma mobilização, teve manifestação, teve processo no Ministério Público, os gestores vão responder no Ministério Público pelo crime ambiental que cometeram, teve abaixo-assinado com 5.000 assinaturas. A população, ela é engajada, entende? Ela se interessa por essa questão. Por isso é que eu acho que a gente vai ver muitas transformações. Vai entender, né? Maurício, como eu falei, nosso tempo está acabando aqui, cara. Eu queria te agradecer muito. Inicialmente eu achei que era só uma entrevista, foi uma aula praticamente. Obrigado por ter participado e contado tanta coisa. Muita coisa, obviamente, eu não sabia. Acredito que a maioria que está nos assistindo não sabe. E fica aí até o recado para todo mundo se conscientizar, né, de como está a nossa situação hoje. E para encerrar, como é que estão os seus próximos projetos, andamentos aí, seja Miguel Pereira ou outros lugares da sua própria fundação aí? Estou super satisfeito. Vamos plantar 1 milhão de árvores esse ano, sabe? Vamos completar 4 milhões e meio no total. Tem muitas ações, muitas parcerias, renovando parcerias, sabe? E, assim, apesar dessa pandemia, dessa loucura que a gente está passando, né, Guilherme? Esse momento difícil da humanidade, está sendo pessoalmente também um momento em que eu estou podendo ficar mais com a minha família, trabalhando em casa, eu sempre rodei muito. Então, assim, Maurício tá feliz, está legal e está muito esperançoso. É um realista, é um esperançoso realista, como dizem aí, né?
sabe dos problemas, mas dá para ter solução sim, cara. Dá para a gente sair dessas loucuras que a gente está vivendo todas aí. Que bom, Maurício. Maurício, te agradeço demais a presença aqui. Pode ter certeza que o espaço está sempre aberto. A gente tem uma coluna de meio ambiente, então pode sempre estar entrando em contato para falar de projeto, matéria, que a gente, com o maior prazer, vamos divulgar tudo no nosso site, o jornal, a hora que você precisar. Fechado? Beleza. Obrigadão, Guilherme. Abraço. Eu que agradeço, Maurício. Fica com Deus. Um beijão na família e até a próxima. Valeu, abração.